Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, espero que todos vocês estejam bem. E nós estamos nessa semana fazendo vídeos a respeito de algumas heresias colocadas dentro da igreja adventista. Eu coloquei um vídeo aí no canal do Mário Persona pregando a respeito da abstenção de alimentos sendo impostas pelas algumas seitas, né? Isso é uma doutrina contrária à palavra de Deus, que fala claramente em 1 Timóteo, né, que nos últimos dias os homens trariam como doutrinas de demônios a proibição de casamento e de alimentos, alguns tipos de alimentos. Nós sabemos que na antiga aliança entre o povo judeu e Deus tinha os seus propósitos com aquele povo, e aí recomendou, proibiu que eles se abstivessem de alguns alimentos, né? E alimentos também sacrificados a ídolos, entre outras coisas. Na nova aliança, o único momento que nós vemos a questão de os apóstolos falando a respeito e sugerindo a abstenção de alimentos foi na Assembleia de Jerusalém, onde foi decidido, eles estavam ali, os apóstolos reunidos em Jerusalém para definir o que do judaísmo ficaria ainda na igreja, e ficaria como costume na igreja cristã. Principalmente por causa daquela contenda que estava havendo entre os judeus conversos, né? E eles acabavam algumas vezes influenciando aos gentios porque queriam permanecer nas práticas judaizantes, onde eles já estavam libertos com Cristo. Só que o judeu não tinha bem esse entendimento, uma vez que ele foi criado em toda aquela tradição e cultura judaica. O apóstolo Paulo e Pedro e outros, muitas vezes, não os exortaram de forma dura. No entanto, exortaram eles duramente, como aconteceu em Gálatas, como quando estes judaizantes estavam querendo aliciar os gentios, impondo práticas judias, ao qual era o costume deles, aos novos convertidos, aos crentes gentios, né? Ou seja, aquilo era totalmente inadequado e inapropriado, uma vez que os gentios não tinham aquele costume, não era a ordenança apostólica, mas os judaizantes estavam trazendo para o seio da igreja. Foi quando o apóstolo Paulo, o Senhor, né, através do apóstolo Paulo, deu a carta aos Gálatas, onde traz duras exortações a respeito de quem quer se justificar por obras da lei: circuncisão, guarda de dia, abstenção de alimentos. O fato é que no movimento adventista, dentre muitas heresias, modismos, fábulas profanas e outras coisas absurdas, nós temos a reforma de saúde que foi instituída por Ellen White. Mas da onde que ela tirou isso? Né? Da onde que Ellen White tirou essa questão? Vamos aqui, conselhos sobre saúde alimentar. Eu vou ler só um trecho para vocês entenderem de onde que ela quer instituir os hábitos de proibição alimentares dentro da igreja. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim um risco à saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele. Mais abaixo ela fala: os que condescendem com comer carne, beber chá e a glutonaria estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites e combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. O regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Ellen White, nos seus escritos, por vezes, ela entra nos critérios de saúde e critérios emocionais, passando-se como uma profissional da área da saúde e profissional da área da saúde mental e da medicina, né? E é estranho porque a palavra de Deus, dentre toda a sua revelação de cânone que nós conhecemos, não trata as coisas dessa forma. São passadas as coisas para nós de forma espiritual e nunca é explicado da forma que Ellen White faz, né? O espírito que atuou nos profetas bíblicos com certeza não foi o mesmo que atuou através deste engano de Ellen White. Nós sabemos que Ellen White tinha uma das maiores bibliotecas lá da sua cidade, né? E que algumas obras dela só foi mudado os autores dos livros, né? Como alguns pioneiros que fizeram o livro depois mudaram para a senhora White, e os plágios também que já estão aí na história. Então, dentro de todos esses escritos dela, fica difícil saber o que é verdade e o que não é, e o que é plagiado. Muitas obras já têm documentalmente os plágios ali registrados. Mas essa profeta, ela é do espírito, do corpo e da ciência? Como é que é isso? Não tem um objetivo de levar uma mensagem espiritual ao povo?
Agora ela quer cuidar da saúde das pessoas, do corpo, da carne, da matéria. A Bíblia se emprega em quê? Cuidar do corpo ou de nos trazer a mensagem espiritual? É trazer uma mensagem espiritual. Quando que a saúde validou o que Ellen White disse? Tem várias coisas aqui que eu não vou entrar na questão, vou fazer um vídeo só a respeito disso, que o que ela fala é totalmente mentira. Uma própria questão de abstenção de carne. Nem todas as pessoas podem se abster de carne. E ela não pode fazer essa recomendação porque ela não tem qualificação nenhuma na área da saúde, ela é semi-analfabeta. Né? Isso não é coisa que Deus revela. Então, essa questão de alimentação, o que os apóstolos falaram para nós? O que a palavra de Deus trouxe para nós de conselho? Vamos lá, em Colossenses 2. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade. Todavia, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, 15 até o 17. Ellen White não só orientava, como ela fazia um juízo em cima de cada pessoa, colocando que o que comesse teria determinada atitude, o que não comesse teria outra. Ou seja, ela coloca que para você ter uma santificação, para você estar diante da presença de Deus, vivificado pelo Espírito, você precisaria se abster de carne. Claramente uma doutrina de demônios, uma doutrina trazida por engano nos últimos dias. 1 Timóteo 4 fala o quê? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e de doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. O que eles fazem? Proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de utilizarem deles como ação de graça. O que o Senhor trouxe através dessa carta, primeiro ao Timóteo, foi que o alimento, sendo consagrado a Deus, dando ação de graça por ele, ele será bendito no seu organismo, porque o objetivo é te nutrir. Então, essa Ellen White trouxe recomendações através dos espíritos que atuou ela, um engano, né? Uma manipulação do povo para poder achar que tem merecimento através das obras. Eis aí a grande questão, o grande problema. Quando ela te traz a entender as coisas espirituais, as coisas de Deus são conseguidas através dos seus atos, automaticamente você se afasta da graça. Porque nós somos salvos por graça. E após você receber de Cristo a justificação e a regeneração é que você consegue efetuar boas obras, e não ao contrário. Né? Efésios já diz isso. Então, ela coloca o tempo todo a obra como um critério de salvação, de justificação e santificação. E por que Ellen White trouxe essas questões de conselho sobre saúde? Ela fala aqui embaixo. Em toda a nossa obra precisamos obedecer às leis que Deus deu, para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o evangelho e ainda assim estarem não purificados e santificados. Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam tortuosas veredas para seus pés, fazendo com que os coxos, os fracos na fé, se desviem do caminho. Se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade, por condescenderem com hábitos errados de comer e beber. Tiram todo o poder da mensagem que apresenta. Ou seja, ela conclui que pelo comer e beber você tira o poder daquela mensagem que está sendo levada. Isso é o que? Mentira, engano demoníaco. A lei de alimentos que eu citei no início do parágrafo, de abstenção de alimentos, ela foi dada no Antigo Testamento aos judeus, naquela antiga aliança. No Novo Testamento, como eu iniciei falando aqui no vídeo, houve uma assembleia em Jerusalém para definir o que seria aproveitado dos costumes da lei para os convertidos em Cristo. O que ficou decidido, o que foi revelado pelo Espírito Santo naquela assembleia aos apóstolos. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vós abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, 1. Do sangue, 2. Em relação a comer, né? Da carne de animais estrangulados ou sufocados, 3. E da imoralidade sexual, 4. Então, isto foi revelado pelo Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. A partir daí, os apóstolos somente pregaram em torno do que o próprio Espírito Santo revelou. Eles não ultrapassaram 1 centímetro, 1 milímetro sequer a mais do que Deus falou. Ellen White foi insolente o suficiente para poder contrariar tudo que a palavra de Deus diz. Por isso, a seita adventista não se baseia no que a palavra de Deus diz. Ela é contrária ao que a palavra de Deus diz, porque trazendo para uma nova dispensação e para a graça ordenanças da lei, a qual o próprio Espírito Santo não colocou para a igreja, ela traz obras desnecessárias e coloca este próprio encargo que o Espírito Santo não colocou nas costas dos fiéis.
E tudo isso para poder, conforme ela, trazer uma justificação, uma santificação e até salvação para os fiéis. Porque ela mesma disse que obedecer ao sábado importa em salvação eterna. Não importa, não somos salvos por obras, e o sábado não foi dado para os gentios, foi numa aliança com Deus e o seu povo judeu. Então, nós temos aqui essa questão complicadíssima de alimentos da Igreja Adventista, onde uns seguem, outros não, mas está tudo posto lá como doutrina, não é? Eles colocam cargos desnecessários nas costas das pessoas. Conhecendo a palavra de Deus, nós só deveríamos fazer o quê? Desprezar tudo isso. Eu estou falando aqui porque muitas pessoas não têm conhecimento a respeito do que os textos bíblicos trazem e muitas vezes acabam caindo nessas falácias, né? Porque os adventistas chegam com os livrinhos dizendo que isso é bom para a sua saúde, isso, aquilo, outro, mas isso tudo baseado numa conduta espiritual. Isso não é uma questão de livre-arbítrio de você adotar. São conselhos condicionados. Ela coloca para você um conselho, mas ao mesmo tempo te julgando se você não o fizer. Como eu já li aqui nos conselhos dela sobre o regime alimentar, quando ela diz que se as pessoas não se abstiverem de carne, elas serão separadas do povo de Deus, né? Então ela é muito forte em relação ao que ela diz, e tem muito mais coisas aqui, depois vocês podem procurar, e os conselhos sobre o regime alimentar para vocês entenderem todas as bizarrices e as contradições que ela fala contra a palavra de Deus. Eu não tenho todo esse tempo para falar aqui, porque são muitas bizarrices e muitas palavras contrárias ao que a Bíblia diz. Falando mais uma vez, os adventistas vêm aos livros dessa mulher, né, não julgam cuidadosamente como a palavra de Deus diz e aceitam tudo e acabam perdidos, porque os textos dela acabam dando mais valor do que a própria Bíblia. E no credo adventista está que os livros dessa Ellen White têm a mesma autoridade e qualidade que a palavra de Deus revelada à Bíblia. Não negam que ela tenha, que seus escritos tenham qualidade inferior, apesar que os adeptos, um ou outro inadvertidamente, falam aí nos comentários que não segue Ellen White. Segue sim. Se você está no adventismo, até para você ser batizado, você na fórmula batismal, ou antes mesmo do batismo, você precisa aceitar que os escritos de Ellen White são inspirados e que ela é o espírito de profecia. Tá? Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Não tem a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença, câncer, tumores e moléstia do pulmão em grande escala produzidos por comer carne. A ciência, por acaso, fez alguma relação de se comer carne com câncer? Existem pessoas que comeram carne, e não são poucas, metade do planeta comeu a carne a vida inteira e nunca teve câncer. E outras que nunca comeram que têm, porque não se sabe a causa exata de câncer. Sabemos que são radicais livres que muitas vezes trazem inflamação nas células, mas muitas vezes não está relacionada a isso. Outra questão são questões genéticas. Pessoas que têm cânceres familiares na família, isso muitas vezes é apresentado geneticamente através da posteridade familiar. Então, é mais genético do que uma questão de hábito de saúde. Não é excluindo a questão de saúde, mas é dizendo que muitas vezes a questão genética é mais preponderante do que a própria questão alimentar. Então, assim, são coisas que ela não deveria entrar, mas quer entrar, e entra, e acabam trazendo uma grande confusão e trazendo aqui um engodo onde não deveria, porque o evangelho é simples, o evangelho é prático, o evangelho traz a mensagem da salvação e não essas bobagens que essa mulher tem dito nos seus livros. Infelizmente, essas pessoas são enfeitiçadas e vivem o tempo todo tendo como base, como critério o que ela fala. Então, não conseguem se firmar realmente no que a palavra de Deus diz. Acabam desprezando o que a Bíblia diz por se apegar a estas fábulas aqui. Tá? Se você tiver mais interesse a respeito dessas questões alimentares, procure. Está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, mas não é para você seguir isso, não. É para você ler e refutar as bobagens que ela tem dito. Em relação à liberdade cristã, nós temos Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Deus abençoe.